Oi, pessoal! Quando a gente fala em açaí, o que vem na sua cabeça? Aposto que é aquela tigela roxa, super bonita, cheia de fruta e granola. Acertei? Mas e se eu te contar que a história por trás desse superalimento é muito, mas muito mais antiga e surpreendente? Então, bora mergulhar nessa história. Pois é, essa é a imagem que conquistou o mundo todo. Aquela sobremesa refrescante, o pós-treino da galera, quase um símbolo de vida saudável. E é uma delícia, né? Não dá pra negar. Só que essa é só uma versão bem recente da coisa. Uma reinvenção de algo com uma jornada, nossa, bem mais longa e, digamos, mais rústica. Essa é a grande pergunta. Porque por trás dessa tigela que está na moda, existe uma lenda amazônica que fala sobre sobrevivência, uma transformação de sabor que é radical e uma estratégia que fez um alimento regional virar um fenômeno global. Para a gente entender tudo isso, vamos passar por 5 pontos. Primeiro, a gente começa com a lenda da origem. Depois, vamos ver a diferença chocante entre o açaí tradicional e o global. Aí a gente segue a jornada dele pelo mundo, entende a ciência por trás dos benefícios e, no final, a gente analisa a estratégia que fez tudo isso acontecer. Ok, para entender o açaí de verdade, a gente precisa voltar lá atrás, no tempo, para uma lenda que mostra o quão vital essa fruta sempre foi para os povos da Amazônia. Diz a lenda que uma tribo na Amazônia cresceu tanto, mais tanto, que começou a faltar comida. E para salvar o seu povo, o cacique Itaque tomou uma decisão terrível. Toda criança que nascesse teria que ser sacrificada. Acontece que a própria filha dele, a princesa Iaçã, teve uma menina que também foi morta. Iaçã ficou desolada, chorou por dias. Até que numa noite, ela ouviu um choro de bebê. Ela seguiu o som e encontrou a filhinha dela sorrindo ao pé de uma palmeira bem alta. Quando ela foi abraçar a menina, a visão sumiu. Iaçã morreu ali mesmo, de tristeza, abraçada na árvore, olhando para uns cachos de frutos bem escuros lá no topo. Quando o pai dela, Itaque, encontrou a filha, ele viu nos olhos dela a resposta. Ele mandou colher aqueles frutos e, com eles, fizeram uma espécie de vinho roxo que alimentou a tribo inteira e acabou com a fome. Em homenagem à filha, ele batizou a fruta de açaí, que é Iaçã ao contrário. Essa lenda já mostra o açaí como sustento, como salvação mesmo. E isso leva a gente direto para a maior surpresa de todas. O jeito como o açaí é comido lá na sua origem. E é aqui que o jogo vira. Pode esquecer a granola, o mel, a banana. Lá na Amazônia, açaí é prato principal. É a base da alimentação. Ele é servido puro, ou com farinha, acompanhando peixe frito, camarão, charque. Pensa nisso. Não é uma sobremesa, não é um lanchinho fitness. É o combustível para o dia a dia. É uma refeição completa, pesada, energética de verdade. É isso mesmo. Para muita gente da região, o açaí é o nosso arroz com feijão, sabe? É o que garante a comida na mesa, a segurança alimentar. Uma cuia de açaí com farinha passa fácil das 500 calorias. É uma fonte de energia essencial para o trabalho, para a subsistência. E olha, o fruto em si também engana, viu? Ele não é uma frutinha suculenta que nem o morango. Na verdade, o açaí é tipo 90% caroço. Aquela parte que a gente come, a polpa roxa, é só uma casquinha bem fina que precisa ser tirada com uma técnica específica, batida com água, para virar aquela pasta que a gente conhece. Dá um trabalho. Então a pergunta é, como é que esse pilar da alimentação da Amazônia, que é salgado e denso, virou essa tigela doce e leve que o mundo todo ama? Bom, a jornada dele para fora da Amazônia foi uma revolução total. A grande virada de chave foi a criação do tal do mix. Para deixar o sabor do açaí, que é bem forte, mas, digamos, palatável para o resto do mundo, a indústria deu uma transformada nele. Pegaram a polpa pura e misturaram com xarope de guaraná, açúcar, outros ingredientes e criaram aquela consistência de sorvete e o gosto docinho que virou a marca do açaí moderno. E essa transformação toda pegou carona numa combinação perfeita de cultura e timing. Primeiro, a família Gracie, um ícone do jiu-jitsu, começou a associar o açaí com saúde e performance lá no Rio. Depois, os surfistas americanos que vinham para cá conheceram, amaram e começaram a levar a polpa congelada para os Estados Unidos. E aí, o golpe de mestre foi quando explodiu a onda global dos superalimentos e a busca por antioxidantes. Pronto, o açaí ganhou um selo de aprovação científico. E o mais impressionante é que, mesmo sendo um fenômeno mundial, a origem dele continua super concentrada. Olha só, praticamente todo o açaí consumido no planeta ainda sai de um único lugar, do estado do Pará, lá no coração da Amazônia.
E o caminho que ele faz, da palmeira até a tigela, é uma mistura bem legal de tradição e tecnologia. Tudo começa com os peconheiros, que são os coletores que sobem naquelas palmeiras gigantes com uma coragem absurda. Depois a fruta viaja de barco pelos rios, é lavada, despolpada, congelada e finalmente vira aquele mix que abastece o mundo todo. Mas essa fama toda de superalimento, tem base científica ou é só marketing? A resposta curta é sim, tem base. A polpa pura do açaí é de fato um tesouro nutricional. Bora entender o porquê? Olha, a ficha nutricional do açaí é de respeito. Ele é lotado de gorduras do bem, tipo ômega 6 e 9, que são ótimas para o coração. Também é uma fonte excelente de fibras, que ajudam na digestão, e ainda tem proteínas, vitamina E e vários minerais importantes. Mas a grande estrela do show mesmo é uma tal de antocianina. Essa substância que dá aquela cor roxona para o açaí e todo o seu poder antioxidante. São as antocianinas que ajudam a proteger nossas células do envelhecimento e dos danos, com possíveis efeitos anti-inflamatórios e de proteção para o coração. Ah, e só para quebrar um mito rapidinho aqui, apesar do que muita gente pensa, o açaí não é uma boa fonte de ferro. O tipo de ferro que tem nele não é absorvido direito pelo nosso corpo, então não dá para contar com ele para isso, tá? Essa jornada toda do açaí de sustento a produto global é uma verdadeira aula de transformação e de comunicação. Mostra como uma história pode ser embalada para o sucesso. E isso leva a gente para o nosso último ponto: a ciência por trás de como se entrega uma mensagem que funciona. E essa ideia, pessoal, é a chave de tudo. Pensa bem, o açaí não ficou famoso no mundo contando sua história original, de comida de sustento. Não, ele ficou famoso pela promessa do que ele podia oferecer. Mais saúde, mais energia, um estilo de vida mais vibrante. O sucesso está na promessa do futuro, não só na história do passado. E essa estratégia se encaixa como uma luva na história do açaí. Primeiro, ele entregou o valor, sua potência nutricional. Depois veio um bom motivo para consumir, a ciência dos antioxidantes. A mensagem era clara e direta: comam açaí para ser saudável. E o momento foi perfeito, bem no auge da onda de bem-estar. A história do açaí seguiu esse manual direitinho. Então, da lenda da Iaçã até a ciência por trás da cor roxa, a jornada do açaí é fascinante, né? Mostra como uma mesma fruta pode ter significados tão diferentes para mundos diferentes. Se essa nossa análise te deu uma nova visão sobre a sua tigela de açaí, e se a promessa de gente continuar descobrindo juntos essas histórias escondidas nas coisas do dia a dia parece interessante, que tal se inscrever no canal e deixar aquele like?